bem casada, de uma mulher de sucesso, ela é uma pessoa obstinada. Por que eu estou falando isso para chamar a sua atenção exatamente no início da entrevista? Porque eu a conheço muito bem, com muita intimidade. E se tem algo que ela me ensinou nesses últimos 11 anos, é que tudo aquilo que ela desejou na vida dela, ela conseguiu. E por isso que ela está aqui hoje, passando pela rampa. Olá, tudo bem? Doutora Simone. Tudo bem, Thiago? Como Eu você estou bem. Sempre bem. Olha só, antes de você ser chamada de doutora Simone, né, de doutora delas, de ser uma ginecologista, você tem uma história que faz sentido as pessoas conhecerem. Por isso que eu resolvi te convidar para esse momento. E não é porque eu te amo, porque pela paixão, pela admiração pessoal somente. Mas você, sem dúvida, o que você passou para chegar onde você chegou, para se tornar a pessoa que você é hoje, pode inspirar muita gente. Vai inspirar muita gente. E aí eu queria que você já começasse contando para as pessoas de casa que, assim como muitas dessas pessoas que irão nos assistir, você nasceu num lugar simples, humilde. Conta aí um pouco. Então, eu nasci em Planalto, no Rio Grande do Sul. É uma cidade do interior, né, com poucos acessos. E fui criada na linha Botafogo. Botafogo? Né? Botafogo. Legal. Junto com os meus nonos e os meus tios. Eu fui para lá com 3 meses de idade, 3 para 4 meses. Nonos, para quem não sabe, quem está nos assistindo de outras regiões do país, são os avós maternos. Isso. Nono e nona. É, avô e avó maternos. É uma cultura italiana, então a gente chama de nono e nono. Isso, são descendentes de italianos. Exatamente. E eu fui criada nesse lugar, onde eu muito cedo tive contato com a natureza, tive contato com a roça. Um contato forçado, né, gente? Não foi nada intencional, era um ambiente. Mas junto com os meus tios, uma família muito grande, e eu seguia com eles todos os dias para a roça, né? Eles iam plantar, iam colher, e eu ia junto. A minha nona tá viva ainda, ela tem 86 anos, a dona Maria de Lourdes, amo você, obrigada por tudo que você fez por mim. E a minha nona conta que ela me levava, né, num cesto, me colocava dentro desse cesto, colocava uma lona no chão, lá na roça, e eu ficava ali brincando enquanto eles iam capinar, iam plantar, iam colher. Então, a minha infância foi uma infância muito feliz, porque eu brinquei demais. E eu fui cuidada pelos meus tios, pelos meus nonos. E lá eu aprendi muitos valores e princípios. Já nesse ambiente bem simples, né? Já nesse ambiente. E olha que bacana, não foi um berço de ouro, foi uma cesta de vime. Vocês pegaram essa informação aí, né? Lá na roça, todos os dias, na infância, bem na fase inicial da infância. E desse ambiente que você nasceu, onde você foi criada nessa idade inicial, para o ambiente que você vive hoje, você consegue enxergar mais pessoas que saíram de lá ou mais que permaneceram naquele mesmo ambiente, naquela mesma realidade? Da roça, tu diz, ou Daquele da ambiente, cidade? daquele ambiente, da cidade, Os da meus roça. tios, todos eles saíram da roça, né, e foram trabalhar. A grande maioria foi para a Serra Gaúcha. Foram trabalhar em outras atividades. Em Eles outras já trabalhavam, atividades, né? Isso. Eles já trabalhavam na roça. Na roça, e foram trabalhar em outras atividades. Exato, outros segmentos. buscando algo melhor, né? Porque na roça é muito difícil a chuva, né? O tempo, depende das estações para colher. A vulnerabilidade, né?
da dependência do clima mesmo. Exato. E todos eles, eu falo que é um exemplo a ser seguido, porque eles me ensinaram fazer certinho para colher, sabe? E todos eles trabalharam, alguns estão aposentados, estão com famílias estruturadas, alguns têm os seus próprios negócios, os filhos já estão na faculdade, filhos já se formaram também. Então, todos nós saímos de um ambiente bem humilde, né? Com pouco conhecimento, e fomos atrás, né, de realizar os nossos sonhos. Aquilo que era ocioso para vocês, todo mundo, de maneira também obstinada, foi em busca. Exatamente. E passando já assim para uma fase da infância até a adolescência, porque a fase da infância, naturalmente, foi criada com os tios mais velhos, virou mascote da galera toda, né? Brincavam, aprontavam bastante para ela, né? Provavelmente, talvez até como forma de vingança do quanto ela era sapeca, né? Você foi uma menina sapeca? Eu fui. Foi levada? Fui. É. Eu subi, o meu nono, ele contava assim, o meu nono dizia, e a Simone, ela adorava fazer isso. Eu subia nas copas das árvores e gritava, Nono, vem me tirar daqui. Subia e não sabia como descer. E era assim, então eu sempre fui assim. E eu sempre fui... os meninos podiam fazer, eu também queria fazer. Então assim, por exemplo, eu tinha que levar um machado para o meu nono cortar lenha, eu queria fazer, independente se eu tinha idade ou não, sabe? Então eu vivia assim, descalço, sabe? Então eu vejo assim que desde muito cedo eu fui forjada a lutar pelos meus objetivos, sabe? Você tinha disposição para trabalhar também, né? Muita, Gostava, sempre tive, né? sempre gostei. Sabe, deixa eu te contar, eu gosto muito de acordar cedo, isso eles sabem, né? Então eu gosto, antes de tudo, do trabalho, do dia a dia, eu gosto de fazer minha atividade física, gosto de fazer a minha oração, e a minha nona conta que eu acordar cedo, eu ia junto, né, às 5 da manhã, quando ela ia lá tirar leite, eu ia junto. E aí eu gostava de tomar o leite que ela já tirava da vaca, sabe? Então, desde muito cedo eu acordo cedo. Então, eu acho que já vem daí, né? E a resistência também, né? A resistência, como é que fala? Eu falo muito a vitamina S, né? A vitamina. S de sujeira. É isso mesmo. E é o que eu faço com os nossos filhos, né? Eu deixo eles bem à vontade para brincar, descalço, comer frutas com casca, claro, higienizada, né? Mas eu não tenho... Eu estimulo muito a vitamina S neles. Faz bem para a resistência mesmo, tá certo. Você consegue notar alguma similaridade entre esse momento que os seus tios, por exemplo, eles resolvem sair de casa, sair do interior, jovens, e buscar algo novo em outras regiões? Você consegue notar alguma similaridade com a sua história? E já emendando, como foi nessa época? Você consegue se recordar da dificuldade que eles tiveram? Ou foi simples para eles saírem daquele ambiente? Os pais aceitaram uma boa para eles irem para outra região? Não? Sim. Como é que foi isso aí? Os pais sempre incentivaram, né? Porque como era realmente muito difícil, né? Plantar, produzir, eles incentivavam que fossem estudar, né? Que fossem atrás de um trabalho diferente, que não, para ter uma remuneração melhor. Né? E teoricamente um trabalho melhor. Então. Um trabalho melhor, exato. E eu penso que da mesma forma eu fui incentivada porque eu vi isso, né? Então eu vi isso dos meus tios. A minha mãe saiu muito cedo de casa também. Ela foi morar com... Olha como as histórias se perpetuam, né? A minha mãe com 7 anos foi morar com a nona dela, mas aí ela já foi morar na cidade para ajudar, né? Então, e comigo aconteceu a mesma coisa, né? Mas eu fui muito cedo, né, para morar com os meus nonos. Então, como as histórias se repetem. E né? depois, muito cedo também, você volta para sua casa, para a casa dos pais, e novamente teve que sair de casa. Mas teve um motivo especial,
né, o motivo de você sair de casa foi o fato de você ter escolhido uma profissão e ter desejado, passado a desejar ser médica. Exato. Quando foi que você percebeu ou passou a desejar ser médica? Eu comecei a morar na cidade em torno dos 5, 6 anos. Né? O meu irmão nasceu e aí não, desculpa. Eu fui morar na cidade em torno disso mesmo, em torno de uns 4 para... Não, desculpa, de 5 para 6 anos. E eu sempre estudei em escola pública, né? E nós estudávamos na escola, primeiro na municipal, no Bom Pastor, que ia até a 4ª série. Depois a gente estudou na escola Padre Vitório, que era a escola maior da cidade. E eu sempre, também por incentivo da minha mãe, né, ela sempre me dizia: Simone, você tem que ser alguém na vida, você tem que estudar e ser alguém na vida. Né? Então, ela sempre me incentivou a isso, sabe? Mas ela ia um pouquinho além. Ela dizia assim: Simone, você tem que estudar, ser alguém na vida e não depender de homem nenhum. Então eu cresci ouvindo isso, sabe? E eu fui atrás para estudar. Eu saí de casa com 16 para 17 anos, ela me incentivou e eu fui morar em Santa Maria, junto com a minha vizinha, que era minha madrinha. Mas aí eu queria que você voltasse um pouquinho aqui, ó. Eu vou voltar aos 13. Quando que você eu decidiu ser médica? Com 12, 13 anos eu fiquei muito doente. Meu pai havia ficado doente e nós passamos por inúmeros hospitais, né? Desafios muito financeiros, né? Porque na época era muita coisa particular e meu pai ficou doente e eu junto. Né? E não foram doenças comuns? Não foram doenças comuns. O meu pai, ele teve um fungo no pulmão e aí ele foi operado e hoje ele tá super bem, tá saudável, é uma pessoa que faz atividade física, cuida do corpo, né? Cuida da alimentação também. E você foi acometida com que doença? E os médicos não descobriram o que era. Então eu passei por benzedeira, passei por tudo que foi tipos de terapias alternativas até para descobrir o que era, né? Sim. E eu emagreci muito. Eu não conseguia nem caminhar para ir para a escola. Assim, se eu fechar os olhos, eu lembro do cheiro do quarto quando me dava crise de falta de ar, sabe? E eu fui acompanhada... Do quarto do hospital? Do quarto, não, da minha casa. Da sua casa? Da minha casa. Como assim você não conseguia caminhar? O que acontecia? Não, pela fraqueza, porque eu emagreci muito e eu tinha muita falta de ar. Você tinha 12 para 13 anos? 12 para 13 anos. E quantos quilos você pesava na época? Eu pesava em torno de 20 quilos. 20 quilos. É muito pouco. O Joaquim hoje tem 6 anos de idade. E pesa 30 e alguma coisa. Então e o Antônio tem 3 anos de idade e pesa uns 20 quilos, 20 Não, então quilos. Não, parei que tem alguma coisa errada. Não era isso, não. Era um pouco mais. Só que eu era muito magra, não consigo lembrar quanto era, mas era assim, tipo, infinitamente menos do que era o ideal. Do que era o ideal. E eu não consegui ir para a escola. Então eu lembro assim, de tanto que eu ficava deitada, fez um nó nos meus cabelos e a minha mãe teve que cortar. Porque não conseguia me movimentar para ir para a escola. Quase um estado vegetativo. E aí a minha mãe uma colega trazia o caderno, eu copiava, e aí eu ia lá, fazia provas, né? Então... Isso levou quanto tempo, assim? Quando eu estava na 6ª série. Mas foi o ano inteiro. O ano inteiro. E então aí, nesse período, quando nós estávamos internados em Santa Maria, eu e meu pai, onde meu pai foi operado, a gente foi para lá graças a Marta, que hoje ela também é ginecologista obstetra. Ela faleceu devido a um tumor, mas ela nos possibilitou esse acesso ao hospital universitário, porque ela fazia faculdade de medicina na época. E a minha tia, que é a tia Neiva, trabalhava com a família dela, então a gente tinha esse relacionamento e eu consegui chegar até o hospital. Então meu pai foi operado. E eu vi aquela movimentação daquele grande hospital e vi o jeito que os médicos cuidavam, os enfermeiros, e é isso que eu quero, sabe? Eu quero cuidar das pessoas dessa forma. E eu estava num estado tão
como eu posso te dizer, Sensível. sensível, sabe? Eu, muitas vezes, assim, eu lembro de chorar com a tia Neiva e dizer assim pra ela, tia, eu só não queria morrer, Só não sabe? quero morrer. Eu só não queria morrer, porque assim, pra você ter uma ideia, a cidade era tão pequena que tocava o sino da cidade e achavam que eu ou meu pai havíamos morrido. O sino da igreja. O sino da igreja, Badalando lá no alto da torre. exatamente. O pessoal já bochichava. E aí, que era a Simone ou o pai que tinha morrido. E nessa época, a família do meu pai foi muito importante também, né? Não só nessa época, em várias épocas da nossa vida, mas nessa época, minhas tias cuidaram muito da gente, né? Teve a ajuda financeira do meu avô, que tinha mais condições, né? Então, ele também nos ajudou. E como ficávamos internados, eu e meu pai, quando eu saía da internação, minha mãe precisava ficar com ele, né? E eu ficava na casa da tia Eliane, ela cuidou sempre de mim nessa época, assim. Então eu tenho um respeito e um carinho muito grande também pela família do meu pai e por ter passado, né, por essa... Então você teve um apoio familiar dos Sim, dois lados. Dos dois lados sempre tive. Foram fundamentais para você passar por essa fase desafiadora. Exato. E aí logo você foi então para o ensino médio, e aí eu comecei a melhorar, né? Comecei a melhorar, ganhar peso, simplesmente passou aquela dor, aquele desconforto respiratório que era muito difícil. Depois, se eu te falar hoje exatamente quem curou, como foi, não tem como dizer. Não tem explicação. Não tem nenhuma explicação humana. Humana, exatamente. Científica. Científica. Porque não teve uma causa, né? Até tanto que a pneumologista, depois de... A gente ficou acompanhando muitos anos com ela, ela disse, Simone, eu não consigo acreditar que esteja tão bem dessa forma. E a prova disso é que hoje não tem nenhum tipo de sequela, não tem nenhum tipo de lesão. Depois disso, inclusive, você foi para o esporte, levou uma vida de atividade física. Sim, desde adolescente, então, eu pratiquei atividade física. A cidade como era uma cidade pequena, a gente não tinha coisas diferentes para fazer, cinema, né? Então, a gente focava muito na atividade física, no escotismo. Então, foi uma adolescência muito bacana. E aí, eu olhava para a cidade e pensava, eu quero algo a mais, né? Eu queria poder estudar. Pensando financeiramente, eu não teria como passar numa faculdade particular. E eu entendia também que, como eu vinha de uma escola estadual, por exemplo, no meu segundo grau, eu não tinha geografia, não tinha história, não tinha inglês, porque a gente tinha que optar, né? Ou você fazia contabilidade, magistério... tinha essa história das matérias, das disciplinas optativas. Exato. As diversificadas optativas. E eu sabia que vinha uma grande batalha pela frente. Né? Como que eu, saindo do interior, de uma escola com limitações, iria passar num vestibular de medicina com quem numa federal? Estudou em universidade particular, escola particular a vida toda, cursinho, etc. Você já sabia que era um batalha. Desafio gigante. E aí me falavam, Simone, você tem certeza que vai fazer medicina? Fez? Você tem certeza que vai fazer medicina? Mas quem falava isso pra você? Amigos, pessoas, sabe? Parente, normal, né? E aí eu fui para estudar. Mas que tipo de coisa que as pessoas falavam, assim, que você lembra? Posso falar com o decorrer dos anos? Porque demorou 6 anos e meio para eu passar. Os 2 primeiros anos, gente, eu fui para Santa Maria estudar, fazer vestibular lá e fazer cursinho. Foi para entender as matérias que existiam, né? Então, assim, e quando você vai fazer um vestibular para medicina, você tem que gabaritar para passar. Ou seja, você foi conhecer do zero. Do zero, exatamente. Porque não tinha relação nenhuma com a escola que você... Exatamente. Então, foi muita batalha. 12, 18 horas de estudo por dia. Muito esforço mesmo, sabe? Tinha alguém nessa fase que te inspirava? Você lembra disso, não? Eu lembro muito, assim, dos médicos do interior, né? Onde eu morava, que eu via eles trabalhando, eu pensava, e ajudando pessoas, né? E eu queria isso. Eu quero ajudar pessoas. Mas, eu quero levar qualidade de vida para as pessoas. Mas tinha alguém na sua vida pessoal, no seu relacionamento, por exemplo, que tinha essa mesma disposição, que tinha
saído e contra tudo, contra todos, foi lá e conseguiu realizar o sonho? Eu tinha minha vizinha, né, que é a Sheila, que foi fazer odonto, Tá. né, até por intermédio dela eu consegui ir para Santa Maria morar com ela. Sim. Então ela tinha saído para fazer vestibular, passou em odontologia e eu via ela, né, nessa mudança de vida, saindo do interior Isso te e encorajou estudar, também? me encorajou demais, né? Mas eu não tinha na família A família, pessoa médico. mais próxima, não. Não, médico não. Eu tinha um tio, né, que tem um tio, né, que é farmacêutico bioquímico, que era algo mais próximo da área da saúde. E aí, você então, 2 anos para se familiarizar e depois mais 4 anos ainda tentando passar em vestibular. E fazendo vestibular na federal e não tendo sucesso. E aí eu sempre me dei melhor com prova dissertativa, de escrever, né? E quando você, nas férias, assim, você voltava para casa? Você ia lá para a cidade? Sim. Não havia celulares na época, pelo menos eu não tinha, eu ligava do orelhão para minha mãe. E o pessoal perguntava, e aí Simone, já passou? E aí, o vestibular tá próximo, e aí, desse ano vai? Né? Nunca ia, né? Eu demorava, mas eu pensava, eu não vou desistir. Algum momento desses 6 anos, você pensou em desistir da medicina? Não, Nunca? Nenhum momento. Eu pensava, na época, eu lembro muito assim de fazer novena, né? Eu fui criada num berço católico, eu fazia novena, eu fazia caminhadas, né? Que a gente chama de... Romaria. Eu fazia romaria e acendia a vela. Movimentação. E orar, e rezava Qualificação muito. pessoal, né? Com estudo, preparo, lógico, condicionamento do cérebro e a fé pegando firme. E a atividade física. Eu entendia que a atividade física era a minha válvula de escape, que era quando eu conseguia dar um descanso, sabe? E como eu funciono, eu gosto de acordar cedo e dormir cedo, né? Eu lembro assim de querer estudar mais passada meia-noite e eu não conseguia, eu chorava, porque eu tinha sono e eu queria estudar. Eu pensava assim, nossa, meus pais estão investindo em mim e eu preciso passar no vestibular. Sabe que eu tinha uma frase muito grande, assim, colada em cima da vidraça, lá onde eu morava em Santa Maria, que dizia assim, eu vou passar no vestibular de medicina, sabe? E eu olhava para aquilo sempre. E eu pensava. E quando eu saí de casa, eu tinha muito isso na minha cabeça. Acho que olhando assim pelo retrovisor da vida, Deus me cuidou tanto, sabe? Porque da onde eu saí, né? Aonde eu cheguei hoje, e não tinha concorrendo com muitos estudantes, né, bem preparados, e eu consegui passar. Olha, vocês estão assistindo, estão vendo as minhas reações, as minhas expressões, talvez vocês estejam pensando assim, ele já sabe de tudo isso aí. Eu sei do contexto geral, mas alguns detalhes eu tô descobrindo hoje, eu tô sendo informado hoje, então para mim está sendo inspirador, mais uma vez. E está sendo muita coisa realmente, a novidade. Você estava falando que você você se considera uma pessoa improvável. Provavelmente seja isso. Com certeza. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Então, você imagina uma jovem de 16 anos, saindo do interior, com uma educação bem rígida, né? Machista, porque... né, gaúchão no interior. Além de ser gaúchos italianos, né? A gente já vem dessa cultura, né? Sim. Então eu lembro de que a mulher tinha que ficar em casa. Sendo dona ficar de em casa, dona de casa, e não que isso esteja errado, né? Mas eu queria algo a mais para minha vida. Eu queria estudar. Não que esteja errado, mas também não é a única opção. Exato. Na época era a mais assim desejada pelos maridos, né? E eu não queria isso naquele momento. Eu queria estudar, eu precisava ser alguém na vida. Eu fiz cronograma de estudo, eu condicionava a minha mente sem entender de inteligência emocional, eu condicionava a minha mente, eu me via como um jaleco, eu me via passando no vestibular, apesar de todo final de ano chegava a prova e eu não passava, eu pensava, eu não vou desistir. Daqui a pouco eu vou pedir para a Simone responder como ela se sentia cada vez que ela via o resultado do vestibular e ela não tinha passado.
E tem mais algumas histórias muito especiais, mas agora eu quero aproveitar para mostrar para vocês um parceiro estratégico aqui da Rampa, o nosso Bocado, um aplicativo que conecta prestadores de serviço a clientes. Exatamente isso. Se você baixar o aplicativo agora, você que é prestador de serviço, você vai ver que lá tem um bocado de clientes toda hora procurando prestadores como, por exemplo, faxineiro, eletricista, pedreiro, encanador, barbeiro, esteticista, cuidador de idosos, jardineiro e por aí vai. Tem realmente um bocado de serviços lá à sua disposição. E para você que é cliente, né? Mas para você que é prestador de serviço, lá tem um bocado de clientes precisando se conectar com você. Então, se quer fechar novos negócios, quer se conectar com novas pessoas, com novos clientes, ampliar o seu faturamento e a sua carteira de clientes, você precisa estar no bocado. Simone, quando você... Aquela expectativa, né? Pô, agora eu vou passar. Você se preparava, estudava. E estudava, Thiago. Exaustivamente. Estudando. E aí chegava lá na hora de receber o resultado, seu nome não estava lá. Não estava na lista. O que você pensava? Eu pensava, é só mais um. Tenho mais um ano pela frente para me preparar. Sério? É só mais um. Eu pensava assim, eu melhorei. Aí eu ia lá, revisava a prova, o que eu errei, né? Cada vestibular que eu fazia para cada universidade, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria. E só um detalhe, ela não fazia o vestibular na Federal só porque ela queria passar na Federal. Porque não tinha grana mesmo para pagar a universidade particular. Exato. E aí eu ia lá, revisava o que eu errava e pegava as provas anteriores de 10 anos e fazia muito aquelas provas. Aí eu entendi, eu tô mal em matemática, tô mal em física. Então eu focava nisso, eu ia no cursinho específico para isso, né? Direcionava onde eu tinha mais dificuldades. E eu entendia que eu não poderia sair para fazer festa, tomar bebida alcoólica, né? Não que no final de semana a gente não fosse, tivesse né? momentos de descontração. Exato, mas aí o você meu entendeu foco, qual era o objetivo. A mudança de hábito que você precisava passar, viver, para atingir os resultados que você desejava. Esse sonho que era até então o seu principal sonho da sua vida. Desde que eu saí de casa, eu me predispus a estudar a tantas horas, né? Eu entendia que passar não era fácil. Até os meus primeiros resultados, o meu primeiro foi vergonhoso, o segundo foi vergonhoso. Eu pensava, meu Deus, quanta matéria existe. E aí eu ia, né? Aí pegava livro. Na época eu não tinha acesso a computador, YouTube para fazer aulas, né? Não tinha isso. E aí, de repente, no 6º ano, então, 6 anos e meio depois... Aí o que aconteceu? Aí eu não passei no vestibular, meu irmão passou em odontologia e eu não passei. Aí meu pai falou, olha, Simone, agora não tem como, né? A gente já conseguiu dar o cursinho, o que já deu, né? Agora teu irmão vai começar a faculdade, então não tem como você continuar. E ele passou numa particular. Isso. E aí meus pais arrendaram um posto de combustível lá no interior, no interior de Santa Catarina, né? Lá em Mondaí, e aí eu fui trabalhar com eles e estudar, né? Estudava em casa, trabalhava com eles lá no posto de combustível. Para quem não sabe, como frentista. Também como frentista. Fazia tudo, né? Lavava carro. Fazia serviço de banco, levava os carros, abastecia, secava carro, tudo. E foi uma cidade que nos acolheu minha família muito bem. Sim. Tanto é que o meu irmão mora lá hoje ainda, né? Bom, é dentista desse lugar. Exato. Ele é dentista desse local, um excelente dentista. E eu também fazia estágio lá nos hospitais, no hospital aí em Mondaí. Então eu aprendi muito desde o início, mesmo sem estar cursando medicina, eu aprendi com o Dr. Álvaro, com o Dr. Túlio, que hoje já está falecido, muitas coisas, assim, a montar uma mesa cirúrgica. Eu acompanhei eles muito cedo, sabe? Eu vi eles passando visita. Então, isso que parecia aparentemente um passo atrás, porque você teve que voltar para casa e trabalhar num posto de combustível,
Foi um passo à frente. Foi um passo à frente. E aí eu Olha só. continuava acordando muito cedo, eu estudava até meio-dia, a partir daí eu ia trabalhar. Ia pro hospital e eles deixavam você entrar lá. Ia pro dava posto. dicas. Exatamente. E isso foi um combustível, porque eu consegui me ver, consegui materializar eu dentro do hospital, coisa que eu não tinha acesso antes, né? Claro. Então, foi um combustível para eu passar. E aí, tinha vestibular na metade do ano, na CAF. Uma colega minha havia passado. A CAF é um sistema de universidades de Santa Catarina. Em Santa Catarina, que são particulares, porém com configuração comunitária. Então tem subsídio de governo, essas coisas para auxiliar o estudante nos custos da mensalidade. Exato. Mas ainda assim é bem salgado. Eu também estudei na CAF, né? Então eu sei que é caro. E aí essa minha amiga havia passado, né, a Roberta, que é de Bagé, a gente fez cursinho muito tempo junto, estudávamos junto, e pro vestibular, e ela passou lá, e ela falou: Simone, olha, passei na CAF, quem sabe você não faz aqui para Criciúma. E eu pensei, mas como que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, né? Aí, bem distante de casa, né? Distante, não pela distância, porque quem faz vestibular para medicina faz no Brasil inteiro, né? Certo. Só que o que eu fazia antes, que era particular, que era federal, eu passei a fazer particular também os vestibulares, então. Certo. E eu tinha assim comigo: se eu passar, eu vou dar um jeito, porque tem financiamento, tem FIES, né? Tem números alternativos. E aí eu fiz na metade do ano no sistema CAF. E aí? Passei. E passei em 19º. Sabe? Então aquilo foi... Quando eu vi meu nome na lista, primeiro foi uma explosão, né, de sentimentos, né? Foi uma alegria, foi... Nossa, até que enfim chegou. Eu pensava assim, que bom que você não desistiu, sabe? Uhum. Eu tinha isso assim, eu lembro hoje como foi a sensação de ver meu nome na lista. E assim, e como... eu precisava ver no jornal na época, né? Não tinha que esperar sair no diário oficial, o edital sendo... Publicação legal. Exato. Que legal. E aí foi muito emocionante. Eu saí gritando, pulava. Foi uma realização muito grande. Mas, ao mesmo tempo, foi um banho de água gelada, né? Foi um balde de água gelada. Por quê? Porque não tinha como pagar, né? Aí meu pai falou: Simone, não tem como, teu irmão agora está fazendo particular também, então... Não temos grana. Não temos grana. E aí a Simone, como não gosta da palavra não é possível, ela... Dei um jeito, né? Deu um jeito. E eu pensei, eu preciso me matricular. Eu entrando na faculdade, na universidade, ninguém me tira mais, eu pensava. E foi o que eu fiz. Então, na época, o pai do meu namorado me emprestou o dinheiro da matrícula, né? O doutor Nilo, Nilo do que? Você lembra sobre o nome dele? Sim, Nilo Mesomo. Ele é um médico de Machadinho, do Rio Grande do Sul. E ele via meu esforço, né? Então, ele na época, ele pagou minha matrícula. Depois de um certo tempo, acho que foi um ano depois, não consigo precisar muito, minha mãe devolveu para ele. Então, foi essa primeira batalha, né? Primeiro foi eu não passar. Depois foi ter passado num sistema particular e não ter como pagar. E aí, consegui fazer a matrícula. Então, vamos. Tava lá dentro. Aí tava lá dentro, aquele sonho realizado. Tá, e aí depois tinha que pagar as mensalidades. Aí eram as mensalidades. Aí cada semestre, cada semestre tinha que fazer uma renegociação, né? Então, o primeiro semestre eu renegociei e no segundo semestre eu já consegui o financiamento, né? Então, eu ia lá. Eu queria falar com o reitor, gente. Era algo assim, eu quero falar com o reitor, eu não posso sair da faculdade, eu não posso, agora eu tô aqui dentro. Então, desde muito cedo, eu fui bem atuante na faculdade, sabe? Eu fiz projeto de pesquisa, né? Que eu sabia que com uma bolsa, né, do CNPq eu conseguia descontar um pouco da minha mensalidade, né? Consegui o FIES. Então, eu consegui me formar, né? Graças ao financiamento. E quando o Joaquim nasceu em 2016, gente, 2016. E então, você se formou em 2009, né? Eu me formei em 2009. Então, em 2017, eu consegui pagar minha faculdade.
concluir o pagamento da faculdade. Exatamente. Então eu saí da faculdade na sexta, na segunda eu já estava trabalhando. Aí fui Uau. para o interior fazer PSF, né, e fazer plantão. E assim foi, né? Então, assim, a palavra nunca, Ou não é possível. ou não é possível, ela não existe, sabe? na sua- Desde que você realmente queira algo, né? Então, você dá um jeito, teu cérebro dá um jeito de conseguir, sabe? Eu me via muito naquele lugar, me via muito passando no vestibular. Eu sentia a sensação de passar. E quando veio meu nome na lista mesmo, só que eu sabia que tinha que ter esse preparo. Você estava falando uma frase, eu queria que você falasse ela inteira. Quando você quer, o seu cérebro... Ele cria mecanismos... Começa a falar do começo. Só para a gravação. Tá. Quando você quer, quando a gente quer... Quando a gente quer, o cérebro, ele cria conexões, ele cria alternativas para você conseguir aquele objetivo. E foi o que eu fiz. Então, foi muito estudo, muita dedicação, horas de estudo. Treino, né? Muito treino com provas. O mental, eu me via nesse lugar. Eu me via fazendo a prova, eu me olhava assim, tipo, compenetrada, gabaritando, sabe? E eu não entendia nada de inteligência emocional, nem sabia que existia, né? Eu vi muito cuidado de Deus na minha vida, sabe? mesmo? E quando eu fiz o vestibular, eu pedia muito para Deus. Deus, se é isso, não deixe eu desistir. Deus, se é isso, por favor, me ajuda a passar no vestibular. Ilumina minha mente, sabe, para eu marcar a resposta correta. Então, e eu sei de pessoas que demoraram 10 anos para passar no vestibular e passaram. Então, se você está aí querendo passar em algum vestibular, né, que está sendo difícil, ou em algum outro desafio, não desista. Viu só? Depois disso, você já então foi viver a experiência, viveu várias experiências na medicina, né? Desde que você se formou, assim, rapidamente, quais foram, por exemplo? Até chegar na sua clínica própria. Ok, deixa eu tomar uma água. Primeiro caminho foi o posto de saúde. Então, eu me formei, como a gente se forma em medicina, a gente se forma como clínico geral. Para você ser um especialista, você precisa se dedicar mais alguns anos para aquilo. Voltar para estudar. Os bancos da escola. Exatamente. E ainda existem subespecialidades. Então, eu sabia que eu não poderia fazer uma residência médica logo que eu saísse da... Vamos fazer conta aqui, Simone. 6 anos e meio de preparação, fora todo o tempo de escola, ensino infantil, fundamental, médio... Aí 6 anos e meio de preparação, depois mais 6 anos de faculdade. 6 anos de faculdade. 6 anos de faculdade. Aí se você quer ser especialista, mais um bocado de tempo. Subespecialista, mais outro bocado de tempo. É muito estudo. Medicina a gente... E não para de estudar. E não para de estudar. Então eu sabia que eu não poderia ir para uma residência médica porque eu tinha uma dívida. Eu tinha que pagar meu financiamento. E eu tinha que ter um caixinha para eu poder fazer essa minha especialidade, né? Então, foi o que eu fiz. Eu aceitei o primeiro emprego que eu aceitei foi numa cidade próxima a Mondaí, que eu atravessava a barca todos os dias para ir trabalhar. Explica o que é uma barca. Uma barca é uma balsa. Uma balsa que atravessa um rio. Um rio bem violento. Estrada de chão. Estrada de chão. E aí eu ia trabalhar nessa cidade. Então eu fiz PSF lá. Que é o Programa de Saúde da Família. Exato. Foi uma experiência muito marcante, foi especial. Eu ia nas casas também, eu fazia a parte do interior. Sempre foi muito bem recebida. Medicina familiar, mesmo, domiciliar. Domiciliar. As visitas domiciliares, né? Então foi uma fase muito boa. Todos os lugares que eu passei foram bons, né? Porque eu sempre desejei o meu trabalho, eu sempre desejei ajudar, cuidar, levar saúde para as pessoas, né? Então foi uma experiência muito boa. Mas eu entendia que aquilo era uma fase, que eu precisava dar o próximo passo. Então, depois desse PSF, dessa saúde da família, eu fui para uma outra cidade, em Águas de Chapecó,
trabalhar com 3 colegas, com mais 2 colegas, e a gente também fizemos PSF lá e cuidamos do pronto-socorro da cidade. E aí eu fazia plantão nas cidades vizinhas. Então eu trabalhei muito, né? Fiquei também mais um tempo fazendo a saúde da família, fazendo plantão. E aí quando eu passei no concurso em Chapecó, num processo seletivo, né? Do SAMU, então eu fui para ser uma médica para atender urgência e emergência com ambulâncias, né? E ficar na central de regulação. Vocês viram que até aí, gente, só aventura, né? Estrada de chão, atravessar a balsa todo dia, atravessar o rio, posto de saúde, pronto-socorro, só pedreira. Aí vai pro SAMU, dentro de ambulância, gente acidentada, só treta pesada. E a partir daí, também trabalhando nos hospitais lá em Chapecó, e estudando para fazer, então, a minha especialidade. Então, eu fui fazer, depois eu trabalhei 3 anos e meio. Nessa fase, foi quando a gente já se conheceu também, né? Isso, nós nos conhecemos em 2011. 2011, início de 2011. Parece que faz uns 40 anos que a gente tá junto, mas só faz 11 anos. E aí o que acontece? Nessa fase você ainda não tinha claro qual era o seu desejo de especialidade, né? Pensava em algumas coisas, né? Eu saí da faculdade pensando que eu faria cirurgia. Né? Eu sempre me imaginei operando. O que você pensava, será, que o seu caminho, sua especialidade seria, seu futuro médico seria na cirurgia? Porque você conseguiria ir lá e tirar com a mão a doença da pessoa, sabe? Você sentia que era isso? Eu sentia que era isso, e era algo assim, de certa forma, mais masculino, né? Então, hoje eu entendo o porquê que eu desejei fazer cirurgia. Por que você desejou fazer cirurgia? Tem que falar. Tem que falar, ué. Hoje eu entendo que tem uma raiz aí de rejeição, sabe? Porque sempre, quando eu nasci, eu fui desejada. Quando eu nasci, meu pai esperava que eu fosse um homem, né? E eu nasci uma mulher. Então, e logo em seguida, 3 anos depois, nasceu meu irmão. Então, sempre teve essa comparação, né? O homem pode, a mulher não pode. E como, né, a mulher não poderia fazer, eu queria fazer. Eu sempre tive isso dentro de mim. Desafio. Porque nós somos muito fortes, em questão de desafios. Falaram não para ela disse que o não existiria. Tá explicado. E então eu vejo hoje que eu gostaria de ter feito cirurgia mais por isso, sabe? E eu consegui realizar esse sonho dentro da ginecologia, né? Então, Ou seja, você faz cirurgias ginecológicas. Ginecológicas, exato. Então, eu não deixei de fazer o que eu queria, mas eu fui para uma área, olha só, pasmem, que trata só mulheres, né? E aí, quando eu fui fazer quando eu fui fazer a prova de residência para ginecologia, eu pensei, eu vou fazer algo com mulheres. Como justamente assim? Eu, né? Que sempre fui comparada, justamente eu que fui criada nesse ambiente onde o homem pode, a mulher não pode. Quase praticamente começou a ser sabotada, de repente, por um sentimento de quase desejar ser homem. Mais ou menos isso, né? Dá pra dizer que foi parecido com isso. Não bem assim, né? E aí, quando você percebeu que era outra pegada, que o negócio era cuidar de mulheres mesmo? Exatamente. E aí, eu lá, fazendo SAMU, fazendo emergência, eu tinha muito contato com mulheres, fiz parto na ambulância, e aí aquilo me mostrava o quanto uma mulher é forte, sabe? O quanto uma mulher ela tem esse poder realmente de conseguir, a mulher batalha, ela tem muitas, como eu posso dizer, a mulher tem muitos desafios, e eu vejo muitas mulheres conseguindo se realizar e vencer, sabe? E aquilo me deu um encorajamento, sabe? E aí te inspirou. Me inspirou a ser ginecologista e obstetra. Nessa fase, alguém te inspirava para esse lugar? Você tem alguém assim que você pode dizer assim, essa pessoa
eu modelei ela? Modelar não, digamos, né? Mas eu tive alguns colegas que eram ginecologistas, uma grande amiga minha, que é a Andrea Jacobo, que é uma excelente cirurgiã, a gente estudou junto no segundo grau, não, desde a infância a gente estudou junto. A gente saiu da cidade lá de Planalto juntas, ela foi para Pelotas, eu fui para Santa Maria. Ela foi uma pessoa que me inspirou a fazer ginecologia. Eu tinha uma outra amiga em Chapecó, que é a Elis, que ela era uma obstetra muito boa, e eu via também o trabalho dela, a dedicação dela. O Dr. Lauro, que era o meu parceiro de SAMU, ele me dizia assim: Simone, você tem perfil de ginecologista. E era um Simone, homem mais maduro bem e tal, mais né? maduro, mas Simone, você tem perfil, você gosta de resolver. Chapecó precisa de ginecologista, vai fazer ginecologia. E aí eu fiz a minha prova de ginecologia e passei em vários lugares do Brasil. E optei por ficar em Porto Alegre. Isso é Porto Alegre. E aí nós nos mudamos para Porto Alegre. Nos mudamos para Porto Alegre. Moramos lá 3 anos. Aí também eu passei por várias experiências, vários hospitais da cidade, né? Os finais de semana eu trabalhava também, daí eu trabalhava como clínica. Inventávamos plantão em outras cidades lá próximo, cedinho, e nós só tínhamos um golzinho, então eu tinha que levar ela com Às o vezes tinha que golzinho, levar. né? Levava lá, porque eu ia trabalhar com o golzinho, então a gente dividia esse golzinho para as nossas atividades. Né? É verdade. Eu estava iniciando um negócio nessa época e ela vivendo a fase de residência médica, né? Eu lembro até hoje que a ajuda de custo, acho que da Simone na época era R$2.000, R$1.900. 1900. E o nosso aluguel era R$2.040. Então por isso que a gente precisava também de um caixa, né? Exato. A gente precisava de um gente pé de passou meia para uns poder perrengues fazer. bravos nesse período aí, mas foi muito especial. E sabe que uma coisa que não me fez desistir foi muitas vezes você acreditando no meu sonho. Você me impulsionando. Porque você sempre me encorajou. Vai lá que você consegue. Você quer isso? Vai. Sabe? Então foi uma das... Porque nós poderíamos muito bem ter ficado numa cidade onde eu já estava colocado e você também já estava apresentando jornal, tinha seu jornal próprio, né? Bastante relacionamento, Bastante né? relacionamento. Tinha minhas coisas e tal. E aí tem algo que em você que me chama a atenção, assim, que eu acho bacana, sabe? Que é exatamente essa disposição, essa energia de ir lá, de fazer acontecer. E o ambiente médico, ele tem muito isso, né? Essa característica de... Ele é mais, digamos assim, tem mais acesso, tem mais possibilidades para o médico, principalmente para esse que está predisposto a trabalhar muito, a dar muito gás, botar muita energia, né? Exatamente. Então tem plantão para fazer, tem vários postos de saúde. A demanda para a medicina no Brasil ainda é muito grande, né? Essa diferença entre a oferta ainda é muito baixa diante da procura, da necessidade das pessoas mesmo de acessarem o serviço médico. E tem esse fator que facilita, então, o que? A geração de receita, naturalmente. Então, o médico tem essa facilidade, talvez mais do que a grande maioria das profissões, né? O que eu estou falando na prática? O médico quer trabalhar todos os dias, 24 horas por dia, se ele quiser, tem lugar. E ele vai ser remunerado por isso. Naturalmente, trabalhando num volume talvez maior do que as outras profissões. Geram oportunidade? Sim. Mas aí a Simone termina a residência dela e grávida, né? Grávida, bem no finalzinho ali já nós engravidamos. E aí foi quando, muito por um incentivo dela mesmo, por um desejo pessoal, e eu a apoiei, obviamente, não sei se foi exatamente assim, você pode falar, mas aí a gente volta para a cidade, né, onde tudo começou, enfim, onde a gente se conheceu, onde também a minha família estava, os familiares dela, boa parte moravam lá também nessa região. E aí você volta. Quando você foi voltar, agora eu vou entrar na pegada já da Simone empreendedora, aí vocês se preparem que vocês vão se surpreender. Simone empreendedora.
qual foi a visão que você teve? Assim, vou voltar para Chapecó, o que que você pensou, o que que passava na sua cabeça, qual que era o seu desejo naquele momento? O que que influenciou nesse retorno? Primeiro porque eu conhecia muita gente do local, né, da cidade, eu trabalhava nos hospitais, então o relacionamento que eu tinha como clínica, como emergencista, me possibilitariam até alguns acessos, mas eu estava voltando com uma outra configuração, né, como ginecologista obstetra, como uma especialidade. Não mais como uma clínica geral. Como uma clínica geral. Eu sempre busquei um diferencial, né? Então primeiro foi fazer uma residência médica, uma especialidade, para poder ajudar de forma mais, digamos completa, assim, específica, exato, especializada mesmo. Uma mulher. Então, lá eu teria esse relacionamento, tanto que a gente resolveu gestar, né? Porque também como foi tudo um pouco mais tarde na minha vida, eu estava com 36 anos, eu queria gestar, porque eu entendia que meus óvulos tinham a minha idade, né? E nosso sonho era sermos pais, então, em vez de eu ir para a Itália fazer... tem isso, né? Ter uma experiência internacional, foi estudar na Itália um período enquanto nós estávamos fazer um fellow em Porto Alegre, aí volta da Itália, tinha uma proposta, conta isso também, acho que é legal. Foi muito bacana, assim, porque como eu sempre gostei da área cirúrgica, até foi por isso que a gente foi morar em Porto Alegre, a opção foi porque a chefe da residência era cirurgiã oncológica e lá eu aprendi muito, né, a operar com barriga aberta, a operar por vídeo, laparoscopia. Então, aquilo me satisfazia muito. E a parte de mastologia, então, que foi o fellow que eu fui, um fellow curto, né, que eu fui fazer. Eu fui fazer um estágio optativo, digamos assim, né? E aí tinha proposta para ficar lá, convite. Aí eu poderia ter ficado, né, voltado para lá para fazer a parte de mastologia, só que eu voltaria e eu estaria com 39. Então, seria um pouco tarde para engravidar. E se eu não conseguisse engravidar? Então, tinha todo esse sonho também, né, de ser mãe. E no dia que você voltou, seu futuro marido te pediu em casamento? Sério, gente, ele me pediu em casamento bem nesse dia. Eu com o fuso horário bem tudo trocado, né? Meu, como dizer não, né? Tava tonto, aproveitei a fraqueza emocional. Foi exatamente no mesmo viagem. dia. Exato. Quando eu voltei, então ele me encurralou. Ou você casa comigo e engravida, ou deu, né? Nada Fechamos aqui nosso relacionamento. Nada de voltar para a Itália. Então foi assim que a gente decidiu voltarmos para Chapecó, então, né, nessa configuração. Eu grávida, eu estava de 5 meses, eu acho, né? 5, 6 meses. E aí eu voltei para Chapecó fazendo plantão obstétrico no hospital regional. E depois que o Joaquim e também depois logo eu entrei no hospital da Unimed para fazer plantão. Aí o Joaquim nasceu, eu fui para posto de saúde trabalhar como ginecologista, continuei com os meus plantões. Aí fui fazer uma subespecialidade em Curitiba com o Dr. William Kondo, que é um mestre em endometriose. Que era cirurgia por vídeo, era isso, né? Cirurgia endoscópica ginecológica. Que é por vídeo, né, gente? Que é por vídeo, exatamente. Com as câmerazinhas assim, umas mangueirinhas bem pequenininhas. Sabe que eu sempre tive isso, sabe? Mesmo estando formada, fazendo congresso, sempre quis buscar algo a mais, sabe? Me especializar mais. Então eu consegui realizar o sonho de fazer cirurgia fazendo cirurgia ginecológica. A sogra ajudava, o marido também, cuidar do filho recém-nascido. Do Joaquim, desculpa, na época, para eu poder estudar. Eu pegava o ônibus de Chapecó, ia até Curitiba, final de semana, e assim foi, né, amor, por um ano. Por um ano. Fomos na formatura dela, o nosso carro pegou fogo lá na saída da formatura. Voltamos de táxi de Curitiba até Chapecó. É mesmo, tem tudo isso. O carro veio no guincho. Mas o mais interessante disso, que daí em 2017 eu resolvi empreender.
né? Lembra disso? Eu lembro bastante. Então, vamos montar o consultório, né? Então, foi quando eu comecei a empreender e quando eu montei o consultório, eu pensava em detalhes e não pense que a gente tinha recurso financeiro para montar esse consultório, né? Porque a gente já vinha da residência, já vinha de uma... eu tinha passado lá na Europa, né, por um tempo, que consumimos gerou muito custo, grana. né? E a gente, no meu negócio, eu estava no processo de amadurecimento, né, de uma empresa que eu tinha no segmento de franquia, né? Exato. Então a gente estava vivendo um momento, não estava ruim, né? Mas também não estava perfeito. Exato, foi desafiador, não estava né? Confortável. Então ainda. foi aí que eu quis montar o consultório e desde então fazer de forma diferente, né? Desde e aí ela começou a se preocupar com muitos detalhes. As pessoas que conheceram, que conhecem esse ambiente sabem, assim, cada detalhe ela fez com muito calma, com muito amor, com muito cuidado, com muito capricho, tudo tinha que ser do melhor da loja, o melhor equipamento, o melhor tudo. Então isso foi... isso gerou um resultado, né? Exato. E eu sempre digo que eu empreendi com propósito, né? Exatamente. Eu pensava muito no bem-estar da minha paciente e que ela entrasse lá na clínica que se chamava Viva Mulher, para viver uma experiência. Né? Para viver uma experiência tanto no parto, né? Na fase do parto humanizado. Isso é legal, você que está assistindo, entender. Algo que a Simone me ensina muito também. Veja bem, ela imediatamente, quando nós voltamos, passou pouco tempo ali, ela já estava bem encaminhada ali, com bastante trabalhando em vários lugares, já conseguiu se posicionar, ser aprovada também na época como associada da Unimed, né, de um plano de saúde que é o melhor da região. Uhum. E, ou seja, naturalmente, ela já teria ali a oportunidade de construir uma carteira de clientes. De certa maneira, sim, porque as pessoas têm plano, elas vão procurar numa lista, tá lá o nome dela. Se tiver disponibilidade, tá tudo bem, tá tudo certo, vai lá, independente de qualquer coisa. No geral, acaba sendo assim essa fase inicial. Mas ela lá em 2017 já vinha me falando da história do propósito. 2016. A palavra propósito hoje, ela virou modinha, né? Tem pessoas assim usando de maneira aleatória e às vezes até sem propósito, a utilizando, sem saber como aplicá-la, mas você já me ensinava sobre isso, já falava propósito. Essas pessoas têm que viver uma experiência, tem que ser algo diferente, precisa impactar a vida delas. E eu ficava olhando e pensando, será que esse negócio dá dinheiro? Será que a história de propósito vai dar dinheiro? Eu não via, assim, que uma paciente devia ir ao consultório ginecológico apenas para coletar um preventivo, que é um exame, né, que é o Papa Nicolau, que a gente faz de prevenção para câncer de colo uterino. Que a grande maioria das mulheres vão para o ginecologista quando é uma rotina para fazer exames das mamas, coletar um preventivo, ver a saúde em geral, né? Então eu pensava assim, nossa, eu não quero ser uma médica, uma ginecologista, que a paciente vai lá só para uma rotina e vai só para coletar um preventivo. Eu sempre pensei em algo a mais, em que ela vivesse essa experiência, desde o café lá na frente, desde o atendimento das secretárias, desde o atendimento do meu atendimento quando elas eram recepcionadas na clínica até chegar à minha sala, o ambiente da sala era diferente, não tinha uma mesa que me dividia da minha paciente, dos casais, dos meus pacientes. E aí foi quando você começou a assumir, e até de maneira reconhecida pelas pessoas, pelos colegas, pelos clientes, pacientes, um posicionamento, uma identidade de médica, ginecologista, sim, obstetra humanizada. Exato. Né, que defendia, que se posicionou no mercado mesmo, na vida dessas famílias como sendo uma médica do parto humanizado. A médica que respeita o processo natural do nascimento, o processo natural de uma gestação.
E nesse ambiente de parto humanizado, naquele momento eu lembro que era uma quebra de paradigmas no mercado, era uma quebra de paradigmas, né? Porque é um desafio, é algo que ainda hoje, 2022, existe resistência, as pessoas têm dificuldade para entender como na prática isso acontece. E aí vem você que quer empreender nesse segmento, né? Ter resultado, porque é óbvio que tem essa coisa do... Isso que acho que é muito legal, essa ligação entre o parto humanizado com o propósito que você também alimentava dentro do seu coração, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Eu sempre sonhei em ter um parto também, né? Passar pela experiência do parto humanizado, de um parto vaginal, tanto que a minha bisavó era parteira, né? Todo mundo da minha família nasceu de parto vaginal. A minha mãe, as minhas avós, todas elas tiveram partos e elas tiveram umas experiências boas. Então eu queria passar por esse processo também. E quando a gente passa pela formação em ginecologia e obstetrícia, principalmente, lógico, na obstetrícia, a gente tem muito contato com essas mulheres, né? Muito contato com mulheres que vão para ganhar os seus bebês dentro de um hospital. E eu via a forma com que elas chegavam, muitas vezes despreparadas para esse parto, sem ter conhecimento, porque nós pegávamos pacientes no plantão, então você não tinha aquele vínculo com a paciente de conhecer antes, de ter feito um pré-natal antes delas, né? Então, eu pensava, nossa, se a gente preparar essa mulher, condicionar ela ter informação de como é um parto e que isso é benéfico para o bebê, vai ser diferente, né? Então, foi dessa forma que eu pensei e eu comecei a atuar nisso. Quase que empreendendo numa missão de vida. Você entendeu que era uma missão necessária, era algo que era necessário fazer em favor daquelas vidas humanas. Exato. E então, em 2016, a gente já começou com cursos de casais grávidos, né? Eu lembro que na época eu tinha um casal que estavam começando o pré-natal comigo, um casal, mas tinham outros casais que foram convidados, né? Olha, um parêntese. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA com o Carlos Wizard, né? Um cara que é bilionário, mega conhecido, tem mais de 1000 empresas no Brasil e no mundo e tal. E ele fala exatamente sobre isso. Como que ele começou a escola dele de idiomas, né? A Wizard. Primeiro ele começou na sala de casa, na cozinha de casa, com um aluno. É mesmo? Depois com 2 alunos, depois com 3 alunos. Assim como começou a sua carreira nesse então, e assim foi, segmento, né? E desde essa época a gente fizemos as imersões preparando esses casais. Mas muito além dessas imersões, eu precisava de equipe para poder dar assistência completa. Fazer uma entrega completa. Exato. Então o pré-natal já era um pré-natal familiar. Um pré-natal onde eu preparava o casal e esses casais passavam por oficinas dentro do consultório. Então eu tinha a enfermeira obstetra, né, a Maristela, que trabalhou conosco. Ela fazia a preparação desse casal, explicando posições, respiração, primeiros socorros para o bebê, troca de fralda. Então eu entendi quais os pontos que nós precisávamos trabalhar. Por quê? Porque eu também passei por isso. Aonde eu errei, por exemplo, no primeiro nascimento do Joaquim. Sim. O que foi? Talvez, mesmo sendo ginecologista, obstetra, sendo mulher, eu não estava tão preparada para aquele momento. Aonde que eu poderia ter melhorado? O que faltou? Eu devia... quando você está do outro lado com o paciente, é diferente. Né? Você tinha mais pessoas que te auxiliavam, né? Nesse time todo, além da Mari. Não, eu tô falando do primeiro parto, né? Especificamente do primeiro parto. Não precisa ficar brava comigo na gravação. Então, dando bronca no marido. Pois é. Vai. Daí, então, talvez eu não estava tão preparada quanto eu achava que eu estava. Tá. Né? E acabou indo para um parto cesáreo.
Já no segundo bebê, eu consegui ter meu parto vaginal pós uma cesárea, mas por entender todo o processo, por ter estudado, por ter me informado, nós nos preparamos, né? Porque o Thiago foi em todo o pré-natal comigo também. Então, para eu poder dar para esses, né, ensinar esses casais, acolher esses casais e entender todo o processo fisiológico do nascimento, eu precisava passar informação. Então, a equipe toda do Viva Nascer foi composta com enfermeira obstetra, enfermeira consultora de amamentação, psicóloga. Né? Então, a gente dava toda essa assistência para esse casal. As secretárias também participavam dos Todo treinamentos? mundo. Tinha muito treinamento? Muito treinamento, justamente com as secretárias também. Treinamento com a equipe toda do parto e treinamento com os casais. Eles viam na prática que eles iriam viver dentro do hospital, na hora do parto. E um ponto que eu sempre trabalhei com os casais era esperar a hora desse bebê. Porque muitos chegavam, não, doutor, eu quero uma cesárea, eu não quero isso e tal. Então vamos respeitar a hora desse bebê, vamos entrar em trabalho de parto, porque é a única forma que a gente sabe que esse bebê está pronto, né? Tirando, claro, os bebês que tinham indicação de parto cesáreo, né? Alguns precisam ir para o parto cesáreo. E dá para dizer que nesse período, nesse processo aí de 2, 3 anos, você se tornou uma referência, né? Na região. Virou uma autoridade. Exatamente. E já que a gente está falando de empreender, só para que vocês tenham ideia, quanto tempo você tinha de agenda lotada nos últimos tempos, dentro do seu atendimento? A minha agenda era para 6 meses, 8 meses. Às vezes sempre tinha muita gente querendo, né, ser atendida por você, querendo viver essa experiência do parto humanizado, porque naturalmente as provas sociais começaram a acontecer, as pessoas começaram a viver isso, né? a entender, quebrar paradigma. Exato. Muitos casais iam para os cursos, para as imersões que a Simone realizava, normalmente 2 vezes por ano, depois a pandemia impediu um pouco, mas iam para lá com a cabeça muito formatada, assim, para cesárea, e saíam decididos por parto, né, por parto natural. Isso acontecia muito. E um falava pro outro, que falava pro outro. Tinha o lance da árvore, que eu acho que era legal você citar também, né? Você fazia. Todo bebê que nasceu com a nossa equipe ganhava uma árvore de presente. E os pais plantavam essa árvore. Muitos levavam a placenta para plantar junto. A placenta é a árvore da vida, né? O que sustenta um bebê dentro do útero. E para contar a história, né, desse nascimento, para esse bebê acompanhar a árvore crescendo e o bebê crescendo junto. Então isso também foi bem marcante nessa trajetória. E chegamos nessa fase, você se sentiu ou se sente? Você acha que você foi uma profissional realizada nesse período, por esse período que você viveu? Sabe, Thiago, eu venho pensando muito nisso. Fácil é você sair do que você não gosta de fazer. Agora, difícil é você sair do que você gosta, de onde você está estável, onde você é uma referência e recomeçar. Né? Então, você está falando isso por causa dessa transição que a gente desse passou momento, agora, exato. Né? Mas na sua profissão, no que você fez até agora, como médico de parto humanizado, você se sente realizado? Muito Cumpriu realizado. A sua missão? Exatamente, é isso que eu quero dizer. E era algo muito bom, era cansativo, sim, porque eu não conseguia dividir a minha tarefa com outros médicos, né? Eram eu, minha enfermeira, que dávamos conta de todos os nascimentos. Então, muitas vezes, né, eu estava chegando em casa, eu tinha que sair. Praticamente eu não vi os meninos crescerem. O Joaquim está com 6 anos e o Antônio está com 3. Então, ver esses bebês que nasceram através do parto, né, através ou do parto cesáreo humanizado ou do parto vaginal, e entender que eu preparei essas famílias para serem protagonistas na hora do nascimento, e eu ter preparado essas famílias para ter recebido esses bebês que realmente impactarão as próximas gerações, sabe? Isso me movia muito. Né?
entender que esse bebê tem um propósito para estar no mundo e que ele tem, e preparar essas famílias durante o pré-natal e preparar eles para esse momento tão especial, essa passagem, né, esse portal do nascimento, foi extremamente gratificante. Eu lembro de todos os partos, eu lembro das sensações, eu lembro do ambiente como estava. A gente preparava esses ambientes também, né, para receber esse bebê da forma mais leve, de uma forma acolhedora, né, fazendo com que a mulher se sentisse encorajada a fazer a passar por essa experiência do parto humanizado, o pai junto. Então, a gente chama logo após o nascimento a hora dourada, né, que é um período onde o bebê vai direto para o colo da mãe. Um momento realmente rico. Emocionante. Aí a gente fazia contato pele a pele do pai com o bebê também, esperávamos parar de pulsar o cordão umbilical para depois clampear, ou às vezes a placenta saía juntinho, saía o bebê, aí esperávamos e a placenta saía junto. Isso seria o ideal, né? Todos os nascimentos deveriam ser respeitados e acolhidos dessa forma. E a Simone falou de largar um momento, largar aquilo que está fazendo bem, que está sendo bem remunerado, que está no ápice do negócio, né? Bem estabilizado, bem estruturado. E aí houve uma mudança na nossa vida, né? Houve uma mudança. Nós estamos vivendo essa mudança agora. Nesse momento, né? Nesse momento, né? Nos últimos 2 anos, né? Eu comecei nesse vai e vem, São Paulo e Sul. E mais recentemente, há uns 8 meses atrás, lancei minha empresa aqui em São Paulo. E aí, passou-se um tempo, você percebeu algo que precisava acontecer na nossa vida familiar e que impactou diretamente na sua vida profissional. Muito. Eu entendi que, né, vivendo, né, essa distância, é muito difícil para as crianças, né? Eles sentiam muita falta do pai. Eu não estava conseguindo ficar em casa devido à rotina de trabalho mesmo. A agenda estava lotada. A agenda lotada. E para a gente ter uma família saudável e equilibrada, nós precisávamos todos estarmos juntos, né? Então, eu, como uma esposa auxiliadora, entendi o propósito do trabalho do Thiago também, porque muitas vezes ele abriu mão do trabalho dele, né, da carreira dele, para me acompanhar, para me impulsionar. E dessa vez... Foi o contrário. Era a minha vez, né? Então, sair do auge de uma carreira parece muito desafiador, né? Parece não, é muito desafiador. Muitas pessoas não entenderam. Nossa, como que você está abrindo mão disso tudo, né? Sendo uma referência na região. Mas o principal é a minha família. Estarmos o principal todos... empreendimento que nós temos é a nossa casa. É a nossa casa, é a nossa família. Então, eu estou nessa transição, né? De Chapecó, do Sul para São Paulo. Poderia ter mantido talvez lá e voltar, mas eu não tinha como pelo aéreo, né, que é muito ruim, transporte aéreo. Algumas limitações físicas. E ia continuar, de certa maneira, repetindo essa coisa da distância, que é o que a gente não abre mão. Exatamente. Então, hoje eu vejo, né, hoje são 80 dias, mais ou menos, que a gente está aqui. De forma definitiva. De forma definitiva. Eu vejo o desenvolvimento das crianças, o relacionamento deles conosco, né? Tá sendo sensacional, sabe? Tá sendo emocionante, assim, eu fazer uma comida, né? E eles comerem e gostarem, sabe? Então, assim... Todo mundo encabulado. Quem nos visita fica impressionado, fala, mas vocês dois na cozinha juntos, como assim? Isso nunca aconteceu, eu nunca vi isso acontecer na casa de vocês. Eu penso muito que se não tivesse Deus na nossa vida, talvez teria sido bem mais desafiador, porque a carne muitas vezes não quer deixar o que é bom, né? O que é estável, para viver essa nova experiência, né? Esse novo desafio. Bom, eu sou movida a desafios, né? Então... E a gente, aí já puxando para esse ponto mais
voltada ao espiritual mesmo, existem palavras a respeito da nossa vida, né, que nos direcionavam para cá, para essa nova fase, para esse novo momento. Então, encerramos uma etapa, vamos para uma outra agora, mas debaixo também de uma orientação de cunho espiritual mesmo, de origem espiritual, né? E tendo a família como base, né? Dando prioridade para a família. Dando prioridade para a família e vencendo novos desafios, né? Então, eu vou começar uma nova especialidade agora, que tem a ver muito com o momento que eu também estou passando, pós-40, né? A gente busca mais qualidade de vida, ter uma longevidade saudável, né? Uma vida sexual satisfatória. Então, tudo isso tem a ver com esse novo momento que eu estou passando, está influenciando, e tem a ver com essa nova especialidade que vem, sabe? Então, eu tive o privilégio de passar por todas as áreas da ginecologia, né? A parte cirúrgica, a parte do parto humanizado. Então, eu me sinto satisfeita, sabe? Então, eu me sinto encorajada para dar o próximo passo. E é bem importante a gente aproveitar para destacar e pontuar o quê? Que nós não, de maneira mais especial a Simone, ela não abandonou a vida do parto humanizado. Onde eu quero chegar? Esse ambiente digital que nós vivemos hoje permite que ela continue sendo uma influenciadora, uma incentivadora do parto humanizado. Uma encorajadora, uma encorajadora, uma defensora dessa causa, não mais com as mãos, né, com a mão na massa, digamos assim, mas através mesmo das plataformas, aquilo que a gente puder fazer, assim como nós fizemos na semana passada, um encontro para casais, já aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, para desmistificar alguns mitos aí que as pessoas têm, né, a respeito do parto humanizado. O seu atendimento aqui em São Paulo, né, tem a possibilidade de acontecer de maneira remota, no online e também no presencial, aqui em Alphaville, nessa região de Barueri. Então, assim, continua sendo uma defensora do parto humanizado, vai falar disso até que seja a vontade de Deus na sua vida, mas na prática, com a mão na massa, no consultório, não mais disposta para os partos, não mais disponível né, para parto. Mas sim agora para uma ginecologia preventiva, né, levando qualidade de vida para essa mulher que vai passar pelo climatério, pela menopausa, né, e ela precisa desse cuidado. Então agora mais eu vou trabalhar a parte da prevenção, né? E com uma pitadinha assim de foco na família, para que esse marido também entenda o papel dele, para que assim no sentido de amplo, né, desse tratamento que não se resume somente à medicina, mas sugerindo alguns hábitos para melhor, né, performance e o equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito, né? Exatamente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei hoje? Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu expressar desde o início da minha carreira aonde a gente, por onde eu passei, como foi, para onde nós estamos seguindo, né? Com o foco na prevenção, né? A gente previne para não ficar hospitalizado, por exemplo, prevenção para doenças, né? Então, trabalhar a saúde mesmo, o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, buscando uma qualidade de vida. E dessa forma, com essas plataformas digitais também, eu consigo levar a saúde de uma forma mais simples para milhares de mulheres. Então, esse vai ser meu foco também. Muito bem. Obrigado. Obrigada. Por hoje. Eu que agradeço. Né? Muito obrigado mesmo por hoje. Acho que a Simone conseguiu passar a mensagem que era o desejo inicial desse nosso bate-papo de hoje. Ela passou pela rampa de maneira produtiva, trazendo aquilo que é o propósito desse negócio, o propósito da rampa, o propósito desse canal, o propósito do nosso podcast, o propósito de todo o conteúdo que é gerado aqui por tantos experts, de mostrar valores, princípios, comportamentos, hábitos que ela imprimiu na vida, ao longo da vida dela, que ela aplicou e que fizeram a diferença.
E aí, novamente, as palavras que para mim hoje resumem, definem essa sua história, eu já falei várias vezes isso para ela intimamente, mas estou aqui expondo publicamente para a eternidade. Isso vai ficar gravado e vai ficar publicado, e muitas pessoas assistirão, se Deus permitir, milhões de pessoas assistirão por muito tempo. Que as palavras, que um comportamento de uma pessoa obstinada, determinada, que se qualifica, que acima disso tem muita fé, muita confiança no poder sobrenatural de Deus, são pontos fundamentais para a realização de qualquer sonho, de qualquer desejo. E principalmente entendendo que aquele sonho, aquele desejo que ele inicia, que ele nasce, que ele, ao passar pelo nosso coração, ele permanece, a gente consegue entender que é um propósito de Deus de fato na nossa vida, né? Exatamente. Dá para perceber isso claramente na sua história. Amém. Né? Lá na sua infância, na sua adolescência, depois na fase da faculdade, depois na escolha da especialização, da especialidade, né? Aí agora nesse momento de vir para cá, de fazer essa transição de carreira, esse novo momento com a família. Exato. E nosso primeiro ministério, né, a família, é o meu lar, então cada dia mais eu estou me dedicando, edificando ele, me preparando profissionalmente também. Nós precisamos qualificação, né? Não tem como um médico parar, ele tem que estar estudando o tempo todo. Então, a qualificação, encorajamento, respeitar princípios e valores, trabalhar com propósito, esse é o grande diferencial. Tem que ter um equilíbrio entre tudo isso. Eu acho que, para a gente encerrar, e nós acabamos esquecendo de falar aqui, que tem algo que você também está fazendo mais recentemente, que é até um trabalho voluntário que a Simone criou, onde trabalha com ela fez 2 ou 3 edições para mulheres, e agora a mais recente para casais, que é o programa Gerando Novos Hábitos, né? Trabalhando corpo, alma e espírito, e aí diretamente com casais. Além disso, workshops, palestras nas igrejas, indo falar de sexo. Gente, já pensou nisso? Falar de sexo dentro de igreja, não é que já se viu isso? Mas com autoridade, né? De médica, falando, trazendo a ciência em comunhão, em conexão com a palavra de Deus, com a Bíblia ali, e levando esse acesso à informação que naturalmente, consequentemente, leva a transformação para a vida de muitos casais. Muitos casais. Graças a Deus, né? Você também fez isso nos últimos tempos. Exatamente. Então, você está indo bem, viu, menina? Continue assim. Obrigada. Obrigada pelo apoio, pelo incentivo. Obrigado. Você é o mínimo que eu posso fazer por você. Você sabe. Eu não vou ficar fazendo declaração de amor aqui. Não é esse o propósito. É a segunda vez que ele me entrevista nesses 11 anos. É verdade. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou pedir pro Jesus. Vocês veem que nós temos Jesus de maneira fixa, presencial aqui na rampa, né? É um privilégio para nós. O Gabriel Jesus, nosso, um dos membros aqui da equipe de edição e da equipe técnica do audiovisual, eu pedi para ele colocar um vídeo para vocês assistirem agora para encerrar. Então, um vídeo de 2011, quando eu, na minha função como jornalista, tive o prazer de entrevistar a minha futura, aquela que naquele momento seria minha futura esposa. Olha que bacana. Ela em atividade no SAMU, num atendimento lá, prestando socorro a uma pessoa, eu entrevistei ela. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na rampa, você que esteve com a gente na rampa. Se você acredita que tem algum conteúdo aí dentro, alguma informação, algum case que merece passar pela rampa, você é nosso convidado. Passe pela rampa também, tá joia? Muito obrigado a você que nos acompanhou em todas as plataformas. E até a próxima. Até a próxima. Todo mundo tem o que compartilhar, hein? É verdade. O que você carrega é importante.